Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Vamos meditar um pouquinho a palavra de Deus. Quando eu digo pouquinho, no sentido de que tudo que a gente reflete, tudo que a gente medita sobre a palavra de Deus, ainda é muito pouco. Porque Deus é muito mais. E Ele tem muito mais a nos dizer. Então, quando o padre diz um pouquinho, este pouquinho significa, pela nossa limitação, esse texto me faz tremer, porque diz diretamente dos pastores do povo de Deus. Dos pastores de Israel, dos pastores do povo de Deus. E Deus faz uma severa reclamação sobre os pastores, sobre os maus pastores, diga-se de passagem. Não é sobre os pastores todos, não, sobre os maus pastores. Aqueles que não fizeram o que deveriam fazer. Isso é muito sério, certo? Uma tremenda responsabilidade que pesa, né, sobre as minhas costas também. Porque também fui constituído pastor de uma pequena parcela do povo de Deus, essa paróquia Nossa Senhora Aparecida. E a obrigação minha fazer aquilo que, como padre, nenhum outro pode fazer. É certo que os leigos na vida da igreja exercem um papel fundamental. Fazem muitas coisas, e graças a Deus que fazem muitas coisas. Porém, o padre faz coisas que só o padre faz. Não tem mais ninguém que faça. Por exemplo, os sacramentos. Os sacramentos. De 7 sacramentos, eu posso celebrar 6. Porque o 7º sacramento da ordem é só o bispo, que pode celebrar todos os sacramentos. Então, e digo isso por quê? Porque na celebração dos sacramentos está diretamente relacionado o pastoreio. E eu não sou pastor para mim mesmo, pastor no sentido estrito da palavra. Não sou pastor para mim, eu não pastoreio-me a mim mesmo. Eu sou pastor da parcela do povo de Deus. E se esta pequena parcela, Deus o livre e guarde, vier a se perder, isso vai pesar sobre a costa do padre.
Então vocês, por favor, se salvem. Busquem a salvação. Porque se vocês, Deus o livre e guarde, não se salvarem, aí eu também tenho que prestar conta disso. De vocês. E quero ser, em Jesus, um pastor segundo o coração de Deus. Por isso eu peço a vocês que rezem bastante por mim, pedindo a Jesus que me dê 5 graças que eu considero importante. O dom da palavra, o dom da sabedoria, o dom da perseverança, o dom da piedade e o dom do discernimento. Para que eu possa ser pastor segundo o coração de Deus. Nada mais e nada menos. Tudo isso, e só isso, e nada além disso. A quarta eu não vou usar para essa ocasião. A quarta palavra, Depois, uma frase do Salmo que nós cantamos, que nós meditamos, e me chamou muita atenção. O Senhor é o pastor que me conduz. A gente repete isso, talvez, sem olhar no texto. Mas a segunda frase do refrão diz assim: felicidade e todo bem hão de seguir-me. Felicidade e todo bem. Eu fiquei pensando, o que significa esta felicidade? Felicidade, todo bem hão de seguir-me. Certamente não tem nada a ver a felicidade como a felicidade que o mundo apresenta. Porque esta felicidade do mundo não é uma felicidade. Ela é passageira. Ela termina. É momento de euforia. Daqui a pouco acaba. Seja motivada por outras realidades. Ou seja, na compreensão que o mundo tem de felicidade. Não é esta felicidade. É a felicidade de estar unido, inteiramente unido e profundamente unido a Deus. É felicidade que está lá no capítulo 15 do Evangelho de João. Eu disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É felicidade que o mundo não pode dar. Que as coisas passageiras não podem nos dar. Que os bens materiais não podem nos dar. Que as riquezas deste mundo não podem nos dar. Somente Deus. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz. Isso exige de nós uma confiança e uma entrega total nas mãos de Deus. E deixar que Deus conduza a nossa vida do jeito que Ele quiser. Por que digo que não é a felicidade do mundo? Porque muitas vezes nós também caímos na tentação de tentar conduzir Deus do jeito que Deus vai nos conduzir. Tentar dizer para Deus, ou tentar estipular para Deus: Senhor, está tudo nas suas mãos, mas o Senhor, por favor, deixa eu cuidar do meu jeito. Tudo pertence a ti, Senhor, mas deixa eu levar do meu jeito. Então, felicidade e tudo bem hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz. Nós precisamos, com isso, nos colocar inteiramente nas mãos do Senhor. Somente assim, isso tudo será vida em nossa vida. Porque senão vai passar de palavras. Essas palavras que não passam. Portanto, a gente precisa se colocar diante de Deus e deixar que elas transformem o nosso coração. No Evangelho nós ouvimos uma observação, esse versículo 31 do capítulo 6, eu gosto muito.
do Evangelho de Marcos, neste versículo especialmente. Muitas passagens do Evangelho de Marcos, mas esse versículo 31, do capítulo 6, ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Isso é algo impressionante. Porque nós precisamos do nosso momento sozinho com Jesus. Nós precisamos do nosso momento sozinho com Ele. Não para pedir coisas, não para pedir bênçãos, mas para estar com Ele, para se entreter com Ele, para descansar nele. Aquela cena da Quinta-feira Santa, do discípulo amado encostado no peito de Jesus. É essa cena, é isso que nós precisamos fazer. Nos recostar no peito de Jesus, a ponto de escutar as batidas do seu coração. Né? Como se fosse assim. Vinde a um lugar deserto para descansar um pouco. Nós precisamos, como cristão, dos nossos segredinhos com Jesus. Se nós não trocamos segredos com Jesus, a gente está distraído, a gente está apegado às coisas do mundo. As coisas do mundo estão nos distraindo. E este descansar é muito mais do que descansar fisicamente. Porque eu acho que o missionário, o discípulo de Jesus, ele descansa trabalhando. Como aquela música, né, que a gente canta: meu cansaço, que a outros descansem. Amor que almeje, seguir amando. Deste momento de intimidade, de estarmos entretidos com o Senhor, de estarmos na sua presença, não para pedir nada, não para apresentar nenhuma necessidade, simplesmente pelo prazer de estar na presença dEle, de gozar, de saborear, de experimentar tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Bom, Jesus diz isso para os discípulos por quê? Recorde-se do evangelho de domingo passado. Jesus enviou os discípulos em missão. Eles foram de 2 em 2, pregaram o evangelho e anunciaram que todos se convertessem. Ao voltarem, eles voltaram cansados da missão. E Jesus percebeu que ele estava cansado e chamou: vamos para um lugar deserto. E o texto vai descrevendo. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que nem tinham tempo para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. E esse lugar deserto e afastado também logo estava cheio de gente. Porque todo mundo queria ir para estar com Jesus. Eu gosto de pensar assim: toda essa multidão queriam estar com Jesus. Alguns talvez quisessem o que Jesus tinha para oferecer. Como alguns do nosso tempo querem somente o que Jesus tem para oferecer. Não querem se entreter com Jesus. Não querem estar com Ele simplesmente pelo fato de estar com Ele. Existe também nos dias de hoje. Lá naquela época também existia. Mas é preciso a gente entrar nessa dinâmica. Jesus percebeu o cansaço, o esgotamento físico e propôs aos discípulos para descansarem e descansarem nele. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou, pois, a ensinar-lhes
Muitas coisas. Impressionante isso, porque Jesus, enquanto descansa, também ensina. Jesus, enquanto descansa, também ensina. Eu me lembro também do capítulo 11, lá do Evangelho de Mateus, que Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, cansados a carregar pesados fardos. Vinde a mim, e eu vos darei descanso. Então, se não descansarmos em Jesus, verdadeiramente, nós não conseguiremos descansar. Por isso eu repito, o missionário descansa trabalhando. Não é descanso no sentido de não fazer nada. Não fazer nada nem sempre significa descansar. Nem sempre significa descansar. Mas é estar na presença dEle. É estar com Ele. Não importa se trabalhando ou se descansando. Meu cansaço, que a outros descansem. Então, não significa não fazer nada, mas estar com Ele, estar nele, mais do que estar com Ele, porque nós podemos estar com Ele. Muitas vezes nós não estamos nele, nós precisamos estar nele, e só nele nossa alma encontrará descanso. Só nele. Em nenhum outro. E ninguém e nada além dele, de Jesus nosso Senhor, poderá dar descanso. Como diz a carta de Paulo aos Efésios, daquilo que era dividido, ele fez unidade. Aquilo que estava separado, ele uniu, ele aproximou. E é esse mistério que também nós precisamos viver como discípulos, como seguidores dele, como missionários que somos. A gente precisa fazer, de novo, esta experiência de proximidade com nosso Senhor. Que o Senhor nos dê a graça da perseverança e que a gente busque-o sempre mais, com mais profundidade e com mais vontade. Louvado seja